Olá, sejam bem-vindos ao nosso Fonotalk, um espaço de escuta, conexão e trocas de experiências reais. E hoje mais um convidado especial, o Dr. Adriano Reis, que é otorrinolaringologista, especialista em ouvido e implante coclear também. E ele vai falar aqui um pouquinho com a gente sobre o tema de implante coclear em adultos, como essa tecnologia traz a audição, a escuta, a vida de muitas pessoas e melhora aí a qualidade de vida de muitas pessoas. Tudo bem, doutor Adriano? Tudo bem, Érica. Obrigado pelo convite. Parabéns aí pelo projeto, por estar levando essa informação, para o público. A gente sabe que tem muitos pacientes com dificuldade auditiva e muitos que podem se beneficiar com o implante coclear. Sim, é um prazer te receber. Doutor Adriano, eu gostaria que você me trouxesse um pouquinho da sua experiência com o implante coclear, quando que começou essa vontade de trabalhar com audição. Me conta um pouquinho sobre a sua experiência, a sua formação. Na faculdade, em 2008, eu iniciei em Minas. 2013 eu terminei e tive um professor muito especial que me encorajou a fazer otorrino. Depois disso eu ouvi falar de implante coclear e fiquei apaixonado por ser uma tecnologia que reabilita e transforma vidas, dos pacientes e transforma para melhor. E a partir daí eu comecei a estudar para residência. Em 2016 eu entrei na residência. E já no primeiro ano, no meu serviço de residência, eu tive bastante contato com os meus chefes a respeito do implante coclear, das próteses auditivas implantáveis. Então, desde 2016, eu venho acompanhando, manuseando e fazendo essas cirurgias. E aí despertou realmente essa vontade de trabalhar com a reabilitação auditiva. Sim. E como que é, doutor Adriano, me conta um pouquinho sobre a reabilitação auditiva em adultos. Ela é diferente da criança? Como que é essa reabilitação auditiva em adultos? Particularmente, olhando os nossos casos, hoje a gente já tem vários casos, a gente consegue observar que em adultos é um pouco mais fácil. Principalmente os adultos que já são oralizados. A gente sabe que a parte de fonoterapia é muito importante, porém esses pacientes que já escutaram alguma vez na vida têm uma facilidade em relação aos que nunca escutaram, As crianças, as que nascem surdas, precisa mais de um acompanhamento, mais sessões de terapia. Então, adulto eu acho que um pouquinho mais fácil. As crianças geralmente é um processo de reabilitação mais longo, Ela precisa de um trabalho integrado, de uma equipe multidisciplinar atuando para que a criança consiga desenvolver ali uma audição plena. Sim, essas habilidades auditivas leva-se mais um tempo. Mas a gente vê que os resultados são fantásticos. Fantásticos. E no adulto, como que é com a questão de privação auditiva? Qualquer adulto pode fazer? Tem alguma restrição? Como que é sobre o implante coclear, a indicação do implante coclear nesses casos? Os implantes cocleares, em modo geral, são indicados para pacientes que têm perdas auditivas severas, profundas. Então, são aquelas perdas auditivas bem importantes, que a gente sabe que o aparelho auditivo não traz mais esse benefício. Então a gente faz uma avaliação completa, multidisciplinar, médico, fono, psicólogo, e se precisar de mais profissionais, para a gente chegar nesse consenso. Não é uma indicação só médica, é uma indicação de uma equipe toda, para poder estar indicando essa cirurgia, Érica? Sim, a indicação é sempre multidisciplinar. Multidisciplinar, Independente da idade, independente da fase, ela é uma indicação sempre multidisciplinar. Sim. E quando você falou aí do aparelho auditivo, que ele não é mais eficaz, aí realmente a gente indica o implante auditivo. E quais são os sinais de que se esse aparelho auditivo realmente não é mais eficaz? Como que quem está ali em casa te ouvindo vai saber, por exemplo, será que eu sou um candidato a utilizar o implante coclear? É uma pergunta interessante. A gente vê muitos pacientes que usam os aparelhos auditivos e muitos, apesar de estar usando o aparelho auditivo, tem muita dificuldade em estar escutando, em estar respondendo, ou às vezes estar assistindo uma televisão. A queixa maior, mesmo usando o aparelho, é o quê?
escuto, porém não estou entendendo. A discriminação ali está muito baixa, né? Sim. E a gente sabe que quando a perda auditiva já é profunda ou severa e essa discriminação lá embaixo, a gente abre um alerta para a indicação dessa Para a indicação do implante coclear, tecnologia. que realmente o aparelho auditivo já não é mais funcional. E por que o aparelho auditivo deixa de ser funcional para alguns pacientes? O que acontece naquela cóclea daquele paciente, pensando ali numa perda auditiva coclear, o que acontece naquela cóclea daquele paciente que não tem mais resultado com o aparelho auditivo? Então, cada caso é específico, né? Cada caso é único. Mas a maioria das vezes a gente vê ali a baixa funcionalidade das células ciliadas. Com isso, esses impulsos eletroacústicos que chegam no nervo, cada vez chega com a intensidade menor. E essa informação que chega no córtex cerebral, ela não é bem identificada, não é bem discriminada. Então o paciente vai perdendo a capacidade ali de entender as coisas, né? De discriminar o som. Ele escuta, porém, muitas das vezes ele não está entendendo o que está acontecendo. E só a amplificação daquele som não resolve para aquele paciente. E aí vem a solução do implante coclear. Eu queria que você me dissesse um pouquinho como que ele funciona, como que é a cirurgia, me conta um pouquinho, e para quem está em casa, como que é o implante coclear? Nós temos aqui, né, no estúdio alguns modelos, né? O implante coclear nada mais é que um dispositivo eletrônico que vai substituir a cóclea, né? A cóclea é esse órgão que parece um caracol, é o órgão responsável pela audição. A gente sabe que dentro da cóclea existem milhões de células, as células ciliadas externas e internas, e com a morte dessas células, a audição vai caindo. E para substituir essas células, a gente, com uma cirurgia, a gente implanta esse dispositivo, esse feixe de eletrodo vai dentro da cóclea substituir essas células. E esse feixe de eletrodo vai produzir este estímulo elétrico, que será conduzido pelo nervo auditivo e decodificado como som. Hoje os implantes cocleares existem dois tipos de processadores externos, de uma peça, que é esse modelinho aqui, e temos também o de duas peças, né? Tem a antena aqui com o processador. Isso daqui serve mais como um microfone que vai captar o som externo, que vai ser mandado para o componente interno e o paciente vai... Que faz o papel daquela cóclea, né? Restaurar essa audição. Isso. E ainda tem muitos adultos que chegam, mas não tem uma solução sem nenhuma parte interna? Muitos ainda chegam com as dúvidas, né? Eu vou fazer um implante. Não tem nada por fora? Tem, né? Como você acabou de falar, tem os processadores externos. Tem os processadores externos, mas você mesmo teve agora na Europa, né, nesse último congresso, existem estudos, já tem novos implantes cocleares que estão em estudos de um dispositivo totalmente implantável. A gente ainda não sabe quando isso vai sair, mas já existem pacientes utilizando essa tecnologia. Sim, já existem alguns pacientes que já foram implantados, né, com o implante coclear totalmente implantável, mas ainda é uma tecnologia um pouco distante de chegar na nossa realidade clínica, né? Realmente é uma questão mais experimental nesse momento. Sim, é uma questão experimental porque tem dois gargalos, né, nesse totalmente implantável. O primeiro gargalo é a bateria e o segundo gargalo o microfone. Como vai ser tudo implantável, a gente sabe que o microfone dentro, né, abaixo aí do couro cabeludo, pode captar alguns sons que o próprio corpo humano reproduz. E me conta um pouquinho, doutor, às vezes parece que está muito distante da nossa realidade ter uma perda auditiva, né? Será que eu vou ter? Quais são as causas? Qualquer um pode desenvolver essa perda auditiva durante a vida? Como que é? Conta um pouquinho sobre a sua realidade, seus pacientes, o que chega no seu dia a dia no consultório. A Organização Mundial da Saúde tem artigos relatando para nós, né, que 1/3 da população a partir dos 65 anos de idade vai ter algum grau de perda auditiva. A minoria vai para cirurgias do implante coclear, mas 1/3 tendo algum grau tem que ser investigado. A partir dos 65 anos a gente pede exames de avaliação auditiva para todos os nossos pacientes. Lógico, se o paciente tem alguma queixa, já está tendo alguma dificuldade, se familiares estão
percebendo essa dificuldade, essa avaliação tem que ser mais precoce. A gente sabe que tem perdas auditivas relacionadas a ruídos, ao Sim. trabalho, né? Que essa é muito Sim. importante. A gente sabe também que tem características genéticas. E quando a gente fala da questão genética, ele pode desenvolver essa perda auditiva com uma certa idade. De crianças, né? Até pacientes com uma idade mais elevada, né? Isso a gente consegue diagnosticar e consegue ver os extremos, né? Crianças que nascem ouvindo com 6, 7 anos ou 10 anos, tem uma perda aí quase que completa auditiva. Então a gente tem que ter atenção nisso. Sim, e tem questão da mulher também. Na gestação, às vezes desenvolve a perda auditiva. O que pode ter relacionado aí com a perda auditiva em mulheres, por exemplo? Tem uma patologia que ela é chamada otosclerose. É uma patologia que ocorre uma calcificação ali na orelha interna, na região ali da fístula, né, antifenestra, ali é um lugar bem específico do ouvido interno, que causa uma perda condutiva, e essa perda ao longo dos anos pode se tornar coclear, que é uma das indicações também, né, da cirurgia do implante coclear. A gente já fez várias de pacientes com otosclerose que vai perdendo a audição. Infelizmente já fez a cirurgia para reabilitar essa audição, uma cirurgia específica, a estapedectomia, porém sem benefícios, vai para o implante coclear. Sim, e existem algumas mulheres que têm a otosclerose, né, já tem uma perda e durante o período da gestação, por exemplo, essa perda pode piorar, não é? É Isso pode ocorrer. um pouco controverso, sabe, Érica? Existem artigos mais recentes que dizem que não, mas assim, tem outros já que dizem que sim. Então tem essa divergência na Ainda literatura. tem essa divergência. Mas a gente vê muito que na gestação ou menopausa tem piorado bastante a audição dessas E pacientes. só mulher tem otosclerose? Não. É mais comum em mulheres brancas, né, caucasianas, mas homem também pode ter. E o comum é ser bilateral, nos dois ouvidos, mas tem casos também de um lado só. E quais são as etapas para a indicação do implante coclear? Como que é indicado? O que você sugere de avaliações para o implante coclear? Primeiro passo, né? O paciente ele procura o médico com essa dificuldade auditiva. O primeiro exame vai ser um exame físico, né? A gente vai fazer uma avaliação física, vai conversar com esse paciente, vai fazer uma otoscopia. Às vezes uma rolha de cera pode estar causando uma perda auditiva significativa. Estando bem, a gente passa para a audiometria, né? Uma audiometria, uma impedanciometria, apesar de ser um exame simples, quando é bem feito, ele é muito lúcido para nós. A gente já consegue ter uma noção de como aquela reserva coclear do paciente está mantendo ou está funcionando. Principalmente no adulto, que ele tem uma resposta comportamental Falando muito em adultos, melhor. isso. Falando Realmente, em adultos. né? A gente consegue fazer uma avaliação comportamental muito bem fidedigna. Sim. E traz resultados muito importantes aí para indicar ou não o implante coclear. Sim, é o primeiro, né? A audiometria. Em adultos, audiometria. Mas não é só a audiometria, né? Não, é só o primeiro passo. São alguns exames. Como é uma cirurgia complexa, segura, mas complexa, né? A gente tem que ter uma indicação certeira do que está fazendo, do que vai ser feito. Fez a audiometria, a gente nota ali aquele limiar baixo auditivo, uma perda auditiva profunda, severa, a gente pede mais alguns exames eletrofisiológicos. O Bera, que nada mais é que um eletro ali do nervo auditivo, que a gente vai captar ali o estímulo elétrico. A gente também sugere emissões otacústicas, que é um exame que vai avaliar ali as células ciliadas, aquelas células, né, da audição. Exames de imagem, tomografia e ressonância. Por que os exames de imagem são importantes? Se sim, existe alguma contraindicação? Se de repente, o que pode aparecer nesse exame de imagem e pode contraindicar o implante coclear? A principal é a agenesia do nervo coclear. Quando a gente realiza a cirurgia do implante, que a gente coloca o eletrodo dentro da cóclea, o estímulo elétrico ele tem que ser conduzido pelo nervo auditivo. Se não existe esse nervo, né, se não existe um nervo, não tem como esse estímulo conduzir até a parte específica ali do cérebro da audição. Então o paciente não tem benefício.
A tomografia nos ajuda também para avaliar a anatomia coclear, porque a gente sabe que existe muitas cócleas mal formadas, que pode ter uma resposta ao implante, porém uma resposta mais pobre. Então, nos ajuda bastante. Até para a gente conseguir trabalhar essa expectativa do paciente no momento pós-cirúrgico. Justamente. Isso tem que ser muito bem explicado, né? A gente sempre explica bastante, mas os exames de imagens são exames fundamentais. Sim. Depois dos exames de imagem, avaliação psicológica, e acho que a principal é a fonoaudiológica, né? Passa pela fono, a fono faz os testes, né? E a gente vê se o paciente é candidato ou não. Sim, e ali esse paciente é candidato, já adequou todas essas expectativas do paciente. Qual que é o próximo passo? Então, uma dúvida muito grande dos pacientes, mesmo dos adultos, como que a cirurgia dói? Eu preciso ficar em casa, eu preciso me afastar do trabalho, eu posso continuar trabalhando? Quanto tempo depois eu vou conseguir ouvir? Como que é isso? Só falando um pouquinho dos prés, a gente pede avaliação cardiológica, faz uma cirurgia com segurança, exames de sangue, hemograma, coagulograma, a gente vê o paciente como um todo. Mas é uma cirurgia tranquila, uma cirurgia de 1h30 a 2 horas, uma cirurgia que dura ali esse tempo. Eu, particularmente, meu paciente dorme um dia no hospital, mas daria até para dar alta no mesmo dia. Fica com um curativo, que a gente chama de capacete, protegendo, né, a região da orelha. Geralmente é um corte de 5 centímetros em região retroauricular. Não é tão dolorido. O que pode acontecer é um pouco de dor, mas uma dor leve, pode ter um pouco de zumbido e um pouco de tontura. Tem pacientes que não tem nada disso. Sim. Nada disso. Com 2, 3 dias tiramos o capacete, orientamos como é que é feito o curativo. Bem básico, o paciente com antibiótico, analgésicos e anti-inflamatórios para aliviar ali o incômodo cirúrgico, que é pequeno. Com 10 dias volta, a gente avalia a cicatriz, remove os pontos, acompanha com mais 1 ou 2 retornos. Com 30 dias, o dia da gente ativar o implante coclear, né? A grande hora. A grande hora. E nesse período de 1 mês, esse paciente ele acaba ficando sem audição nenhuma para ativar depois de 30 dias? Essa é uma pergunta que foi enviada por algumas pessoas que já estão acompanhando o nosso Fonotalk. Como que é esse processo? Não necessariamente. Geralmente, quando a gente indica essa cirurgia, o paciente já tem uma perda auditiva expressiva, grande. Pode cursar com o fim, né, o término dessa audição, mas existem técnicas cirúrgicas, né? A gente até fez esse último ano. A gente estava na Suíça para um congresso só de cirurgia minimamente invasiva para diminuir o risco de lesão dessas células remanescentes. De ter uma maior preservação dessa cóclea. Preservação coclear. Prediz justamente. Também resultados melhores Positivos. Na ativação do implante coclear, no resultado do implante pós-cirurgia. Com certeza. Então existe isso, tem a possibilidade de não perder a audição. Depois da ativação, esse paciente vem depois de 30 dias, a gente sabe que a gente ativa e mesmo ajustadas as expectativas prévias, a gente sabe que os resultados pós-ativação imediatos, eles são muito variáveis entre um paciente e outro. Mas o que a gente espera, na maioria dos casos, nesse momento pós-ativação? Ativou o implante coclear, esse paciente já sai ouvindo? Ele sai da sala escutando. Porém, a gente sabe que quando ativa o implante coclear, eu sempre explico para meus pacientes, é como se o ouvido estivesse nascendo naquele momento. Então, é uma audição diferente, é uma audição eletrônica, robótica, mas com o tempo, com a persistência do uso do implante coclear ou com as fonoterapias, né, a gente sabe que essa audição ela vai ficando normal. O córtex cerebral tem essa capacidade de entender isso como uma audição fisiológica. E muitos pacientes nem sabem quando isso transformou. Sim, já ouvi relatos disso. A maior parte deles, né? Quando que ficou bom? Agora eu não sei. Começa a robótica e depois de alguns meses, vai depender, ou ano, depende do paciente, depende da privação, da patologia, mas a gente sabe que isso
torna-se normal. Sim, por isso que a importância de procurar um método de reabilitação mais viável, o mais rápido possível, porque o resultado do implante coclear, ele tá ali correlacionado com esse tempo de privação auditiva. Justamente. Então, quanto maior o tempo de privação auditiva, maior vai ser esse processo de adaptação ao implante coclear também. Sim, com certeza. E eu ressalto, né, o paciente que tem essa perda auditiva hoje, mesmo que seja pequena, o uso do aparelho auditivo, né, se for indicado, a gente sabe que os pacientes que vêm usando o aparelho auditivo ao longo dos anos, o resultado é muito melhor. Sim. E o que uma perda auditiva pode levar para a vida do paciente, para a qualidade do paciente? Uma perda auditiva não reabilitada. O que acontece com aquele paciente que não reabilita sua audição de uma forma eficaz? Infelizmente, a perda auditiva é uma patologia silenciosa, ela não traz dor do jeito que a gente conhece, porque traz a dor emocional, né? Então, ao longo dos anos, esse paciente tende a isolamento social, depressão, uma aceleração das doenças neurodegenerativas, né, como Alzheimer, a gente sabe disso, tem vários estudos mostrando. Então, um paciente que não escuta é um paciente mais só, uma solidão maior, um paciente que não interage muito com as outras pessoas. E tem algum caso que você gostaria de compartilhar que marcou assim a sua vida profissional? São vários, né? De crianças, adultos, mas eu vou comentar de uma paciente que eu acho que é um exemplo da paciente que hoje usa o implante coclear, que é a Cíntia, né? Ela participou do nosso Fonotalk também. Brevemente o episódio dela vai ao ar. A Cíntia é uma jovem senhora e sempre teve essa história de perda auditiva. Usou aparelho uma boa parte da sua vida, sempre usou, sempre foi atrás e sempre com aquela sede de ouvir. Porque está trabalhando, ela é dentista, tudo, precisa da audição para estar comunicando com os pacientes. Sim. E ela fez a cirurgia do implante coclear e foi um divisor de águas para ela, né? Você acompanhou Sim. também. E hoje a gente vê o benefício pelo que ela conta para nós, né? Dessa tecnologia maravilhosa. Em todos os sentidos, né? Social, profissional, pessoal, ela tá completamente realizada depois do implante coclear. Sim, ela ficou muito bem, né? Muito bem. Que mensagem que você gostaria de deixar para quem ali tem perda auditiva, um adulto, que de repente perdeu, o aparelho já não dá mais resultados? Que mensagem você deixaria para esse paciente? Hoje em dia está muito mais fácil a gente poder realizar o diagnóstico e realizar esse tratamento. Hoje o implante coclear ele não é feito só particular ou só nos convênios de saúde. A gente sabe que o SUS também oferece. Então, para quem tem algum grau de perda auditiva, sempre faça essa avaliação. E pacientes com mais dificuldade auditiva, mais importante ainda procurar um otorrino, né? Procurar um fonoaudiólogo para fazer essa avaliação. Porque hoje a tecnologia está na nossa mão. Sim. Doutora Adriana, eu gostaria de agradecer a sua presença no nosso Fonotalk. Foi um prazer te receber. E você, se gostou do nosso episódio aqui do Fonotalk, acompanhe os outros episódios na nossa rede social.